Liturgia diária dia 18, sexta-feira, dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Vós os fizestes príncipes sobre toda a terra, vosso nome será lembrado de geração em geração. E os povos vos louvarão por todos os séculos, construídas sobre os sepulcros de Pedro e Paulo. As duas basílicas encontram-se associadas na liturgia e são testemunhas da unidade da Igreja. Celebrando esta memória, peçamos ao Senhor que nos conceda perseverança na fé e ardente zelo apostólico. Primeira leitura, Atos 28, versículos 11 ao 16 e 30 e 31. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Depois de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino, que passará o inverno na ilha de Malta e tinha como emblema os Dióscuros. Fizemos escala em Siracusa, e aí permanecemos 3 dias. Depois, costeando, chegamos a Régio. No dia seguinte, levantou-se o vento sul. Em 2 dias, chegamos a Puteoli. Aí encontramos alguns irmãos, que nos pediram para ficar 7 dias com eles. Em seguida, fomos para Roma. Os irmãos de Roma, informados a nosso respeito, vieram receber-nos no Foro Apio e 3 tabernas. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e sentiu-se animado. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial, 97, 98. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. O Senhor fez conhecer a salvação, e às nações, sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira, alegrai-vos e exultai. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai, com os clarins e as trombetas, ao Senhor, o nosso Rei. O Senhor fez conhecer seu poder salvador e às nações sua justiça. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Aleluia, aleluia, aleluia. A vós, ó Deus, louvamos, a vós, Senhor, cantamos, vos louva, ó Senhor, o coro dos apóstolos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou, e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário.
Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Edificaram-se as basílicas de São Pedro e de São Paulo para perpetuar a memória destes dois gigantes do cristianismo. Seus nomes, e principalmente sua obra de evangelização, estão intimamente ligados à história de Roma, onde, pelo martírio, deram testemunho de fidelidade a Cristo. A Basílica de São Pedro, em Roma, erigida por Constantino no século IV, sob o túmulo do apóstolo Pedro, foi demolida no século XVI, porque ameaçava ruir. No mesmo local, foi logo reconstruída outra mais esplêndida, que Urbano VIII consagrou em 18 de novembro de 1626. Também a Basílica de São Paulo foi construída no século IV. Em 1823, um incêndio devastou grande parte do edifício. Pio IX reconsagrou a Basílica em 10 de dezembro de 1854, no mesmo dia da solene proclamação do dogma da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.